Até hoje eu consigo lembrar da forma como o ar ficou diferente naquela noite. Não foi um silêncio comum. Não foi daqueles silêncios leves que descansam entre duas conversas. Foi um silêncio que pesou na pele. Entrou pelos poros e ficou ali, latejando dentro de mim, como se o meu próprio corpo tivesse entendido alguma coisa antes da minha cabeça. E talvez tenha entendido mesmo, porque há momentos em que a vida muda sem pedir licença. Há momentos em que tudo continua igual por fora, mas por dentro alguma porta se abre, e depois disso nenhuma lembrança volta a ser inocente. Eu estava na varanda da casa da minha tia, numa cidade pequena do interior de Goiás, onde quase todo mundo se conhecia pelo nome e pelo som da risada. A festa de aniversário do meu primo seguia viva lá dentro, com música sertaneja, tocando mais alto do que devia, crianças correndo pelo quintal e adultos falando ao mesmo tempo como se cada assunto fosse urgente. Mas do lado de fora, debaixo da luz morna pendurada perto do jardim, o mundo parecia outro, mais lento, mais íntimo, mais perigoso. O nome dele era Davi. Eu poderia dizer que tudo começou naquela varanda, mas estaria mentindo. A verdade é que certas histórias não começam no dia em que a gente percebe. Elas começam muito antes, nos pequenos detalhes que a gente não nota, porque parecem simples demais para carregar destino. Começam nas conversas sem intenção, nas brincadeiras que duram mais do que deveriam, nos abraços que têm um segundo a mais, nos olhares que escapam e depois fingem que não aconteceram. Começam quando dois corações escolhem o mesmo caminho sem avisar a razão. Davi era meu melhor amigo desde a adolescência. A gente se conheceu numa fase da vida em que tudo era confuso, exagerado e intenso. Eu tinha 17 anos, uma cabeça cheia de sonhos e um medo enorme de não ser suficiente para ninguém. Ele tinha aquele jeito calmo de quem parecia ouvir de verdade, como se cada palavra minha merecesse espaço. E isso, para uma garota que passava metade do tempo fingindo força, era quase um milagre. Durante anos, ele foi o lugar onde eu descansava. Era para ele que eu ligava quando alguma coisa dava errado. Era com ele que eu ria até sentir dor na barriga. Era perto dele que eu conseguia ser a minha versão mais desarmada, mais honesta, mais imperfeita. E por muito tempo, eu achei que isso bastava. Achei que a amizade daquela profundidade já era, por si só, uma forma rara de amor. E talvez fosse mesmo. O problema é que o coração humano tem uma crueldade discreta. Ele se contenta por um tempo, mas não para sempre. Uma hora, aquilo que parecia seguro demais para mudar começa a arder por dentro. Naquela noite, eu usei um vestido azul escuro simples, de tecido leve, preso na cintura. Nada demais. Eu só queria estar arrumada o suficiente para a festa de família sem chamar atenção. Prendi o cabelo num coque frouxo, deixei alguns fios soltos no rosto e passei um perfume suave, aquele que eu usava quando queria me sentir um pouco mais bonita para mim mesma. Não foi uma escolha feita pensando nele, ou pelo menos foi isso que repeti para mim o dia inteiro. Quando cheguei, ele já estava lá, encostado perto da churrasqueira, rindo de alguma coisa que meu tio tinha falado, com a camisa preta dobrada nos antebraços e aquele jeito perigoso de existir sem esforço. Há homens bonitos e há homens que desorganizam o ambiente só por estarem presentes. Davi nunca precisou chamar atenção. Era exatamente por isso que chamava. Tinha uma presença silenciosa, firme, dessas que não pedem espaço, mas acabam ocupando tudo. Quando os olhos dele encontraram os meus, eu senti uma coisa estranha, rápida e funda, como se meu peito tivesse esquecido o ritmo normal. Ele sorriu daquele jeito torto que sempre me desmontou, fez um gesto com a cabeça e veio na minha direção. Simples, natural, como se nada tivesse mudado. Como se eu não tivesse passado os últimos meses tentando ignorar o fato de que toda vez que ele chegava perto, alguma coisa em mim ficava quente demais. Ele me abraçou. Era um abraço comum, um abraço de amigos, um abraço que já tinha acontecido dezenas, centenas de vezes. E mesmo assim, naquela noite, não foi igual. A mão dele tocou minhas costas por um segundo a mais. Meu rosto ficou perto do pescoço dele tempo suficiente para que eu sentisse o cheiro da pele misturado com sabonete e alguma coisa limpa, masculina, impossível de esquecer. E foi ridículo o jeito como meu corpo respondeu. Não havia beijo, não havia declaração, não havia nada além de proximidade. Ainda assim, foi como se cada parte de mim tivesse despertado ao mesmo tempo. Eu me afastei primeiro.
Sorri e falei qualquer coisa boba sobre o trânsito, sobre a bagunça da festa, sobre o calor. Nem lembro. Só lembro que ele me olhou como se percebesse mais do que eu queria mostrar. E Davi sempre teve esse problema. Ele me enxergava em lugares onde eu mesma evitava olhar. A noite seguiu entre conversas, risadas e interrupções constantes. Só que a partir dali eu comecei a notar coisas que antes eu fingia não notar. O jeito como ele procurava meu rosto mesmo quando estava falando com outras pessoas. A forma como, no meio de um assunto qualquer, a atenção dele voltava inteira para mim. O cuidado automático quando alguém esbarrava em mim, e ele, sem pensar, colocava a mão nas minhas costas para me afastar. O modo como nossos braços se tocavam por acaso e como nenhum dos dois parecia realmente com pressa de interromper o contato. Esses detalhes parecem pequenos quando contados em voz alta, mas dentro de quem sente, eles crescem, ganham peso, viram pensamento, depois viram insônia. Chegou uma hora em que a casa ficou abafada demais, e eu fui para a varanda buscar ar. Não queria companhia, queria me recompor, queria lembrar a mim mesma que ele era meu amigo, que certas linhas existem por um motivo, que o risco de perder uma amizade daquela era grande demais. Eu sabia disso, sabia mesmo, mas saber nunca impediu ninguém de sentir. Encostei na grade branca da varanda e fiquei olhando a rua silenciosa. A cidade naquela hora parecia suspensa. O vento mexia nas folhas das árvores e o cheiro da terra úmida se misturava com o perfume doce das flores do jardim. Eu estava tentando colocar ordem na bagunça dentro do peito quando ouvi os passos dele atrás de mim. Não precisei me virar para saber que era Davi. Algumas presenças a gente reconhece antes mesmo do toque, antes do som exato, antes da voz. Ele parou ao meu lado sem dizer nada, e foi exatamente isso que me desarmou, porque qualquer outra pessoa teria feito uma piada, perguntado se estava tudo bem, preenchido o silêncio. Davi não. Ele sabia que havia momentos em que falar era quase uma violência, então ficou ali, perto o bastante para eu senti-lo, longe o suficiente para não me encostar, como se respeitasse a minha distância ao mesmo tempo em que a diminuía. Depois de alguns segundos ele perguntou num tom baixo: "Você está fugindo da bagunça ou de mim?" Eu ri sem vontade, mais para ganhar tempo do que por achar graça. Da bagunça. Ele virou um pouco o rosto na minha direção. Mentira. Foi uma palavra simples, quase leve, mas me atravessou inteira. Eu finalmente olhei para ele. A luz amarela da varanda desenhava metade do rosto dele, deixando a outra metade na sombra. Os olhos escuros e atentos estavam fixos em mim daquele jeito que sempre me fez sentir exposta, como se esconder qualquer coisa dele fosse inútil. Meu coração bateu tão forte que chegou a doer. E eu odiei aquilo. Odiei porque naquele instante entendi que já não tinha controle nenhum. "Você está imaginando coisas", eu disse, tentando soar firme. Ele soltou um sorriso curto, mas não se divertiu. Eu queria estar. Aquela frase me tirou o chão. Não sei dizer quanto tempo passou. Talvez 2 segundos. Talvez uma eternidade inteira encaixada dentro de uma respiração. Só sei que tudo ao redor perdeu importância. A música lá dentro ficou distante. As vozes desapareceram. Até o vento pareceu recuar. Sobrou apenas o peso daquele momento, o brilho contido no olhar dele e o medo brutal que começou a crescer em mim. Porque quando uma verdade fica perto demais de ser dita, ela assusta. "Davi", eu comecei, mas parei. Não havia frase segura depois do nome dele. Ele olhou para a minha boca por um instante tão rápido que quase poderia ter sido imaginação. Quase, mas não foi. E foi nesse exato momento que eu senti a primeira vertigem real. Não a vertigem do susto, a outra, a pior. A que vem quando o desejo não nasce do impulso, e sim da intimidade. Quando não é só pele, quando é história, quando é vínculo, quando é saudade antes mesmo de acontecer. Eu desviei o olhar e abracei os próprios braços, numa tentativa inútil de me proteger. "Isso não pode acontecer", eu disse, sentindo a voz sair mais baixa do que eu queria. Ele demorou um pouco para responder. "Eu sei, mas o problema nunca foi saber. O problema era continuar ali. O problema era a forma como a respiração dele mudava quando eu chegava perto. O problema era a minha pele reconhecendo o calor do corpo dele mesmo sem encostar. O problema era a lembrança de todos os anos em que eu me senti segura naquele afeto e o terror de descobrir que por baixo dessa segurança havia fogo." Ele passou a mão pelo cabelo num gesto tenso. Era raro vê-lo assim. Davi sempre foi firme, sereno, quase impossível de ler. Só que naquela noite,
Ele estava inteiro à mostra. E havia alguma coisa profundamente comovente em ver um homem tentando manter o controle, quando o coração já tinha atravessado a porta antes dele. Se eu disser que pensei em me afastar, ele falou. Se eu disser que tentei me convencer de que era só uma fase, só confusão, só carência, qualquer coisa fácil de explicar, você acreditaria? Eu queria dizer que sim. Queria transformar aquilo em um erro simples, passageiro, para que tudo voltasse ao lugar. Mas não consegui, porque eu também tinha tentado. Tinha dado outros nomes. Tinha procurado desculpas menos perigosas. Tinha me forçado a acreditar que era só costume, excesso de convivência, apego. Só que o corpo não mente por tanto tempo, nem os olhos. Não, eu respondi. Ele baixou a cabeça por um instante, como quem recebe uma confirmação que já esperava. Depois tornou a me encarar. Eu também não. Foi ali que eu entendi o tamanho do abismo, porque o que havia entre nós não era impulso, não era curiosidade, não era encantamento passageiro, era o acúmulo silencioso de anos, era carinho amadurecido até ficar insuportavelmente íntimo. Era admiração antiga, cuidado constante, presença fiel, desejo contido e medo, muito medo, de perder o que a gente tinha se tentasse tocar o que realmente queria. E eu queria. Essa foi a parte mais difícil de admitir para mim mesma. Não era só ele, não era só o olhar dele, era a resposta inteira que nascia em mim. Era o pensamento impossível, quente e confuso, de imaginar como seria deixar de resistir. Como seria sentir as mãos dele sem a desculpa da amizade? Como seria parar de fingir tranquilidade quando tudo dentro de mim já estava tomado? Pessoas de fora talvez não entendessem, talvez pensassem que era só um quase beijo. Mas não era. O que nos deixava sem ar não era a possibilidade de um toque qualquer. Era o significado. Era a consciência de que um único passo mudaria a memória inteira de tudo que havíamos sido até ali. Eu me afastei da grade da varanda e dei meio passo para trás. Precisava de espaço, precisava respirar. Só que o espaço, às vezes, só piora o que já está ardendo. Vamos fazer uma coisa, eu disse com a coragem desesperada de quem tenta salvar alguma coisa antes de perder tudo. Vamos fingir que isso não aconteceu. Ele ficou imóvel. Eu continuei mesmo com o peito apertado. A gente esquece essa conversa, esquece esse momento. Continua como sempre foi. É melhor assim. Davi sustentou meu olhar por alguns segundos, e foi como se aqueles segundos carregassem uma vida inteira. Havia dor ali, havia vontade, havia lucidez, e havia uma ternura tão funda que quase me fez voltar atrás. Como sempre foi, ele repetiu baixinho. Assenti. Ele respirou fundo. Você ainda acredita que existe esse como sempre foi? Eu não respondi, porque não acreditava, mas precisava fingir que sim. Então ele fez a coisa mais bonita e mais cruel daquela noite. Concordou comigo. Concordou não porque fosse fácil, nem porque quisesse pouco. Concordou porque me amava o bastante para respeitar o meu medo, e isso, ironicamente, só me fez sentir mais. Se o meu coração já tivesse te prendido até aqui, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Assim eu vou saber que essa história também tocou alguma coisa aí dentro de você. E me conta nos comentários. No meu lugar, você teria continuado fugindo ou teria deixado esse amor acontecer? Tudo bem, ele disse. A voz saiu rouca, contida. Se é isso que você quer, eu vou respeitar. Eu queria agradecer. Queria dizer que era o certo, queria sentir alívio. Mas não senti. Porque pela primeira vez, eu soube o peso real de ser desejada por alguém que também sabia se conter. Não havia vulgaridade naquele momento. Havia algo muito mais forte. A tensão limpa de dois corpos que se reconhecem e não avançam. E foi exatamente ali, nessa contenção, que o meu coração começou a se perder de um jeito sem volta. Ele fez menção de sair. Eu achei que fosse voltar para dentro da casa, me dar o espaço que eu tinha pedido. Só que, antes de virar, Davi olhou para mim mais uma vez. Um olhar quieto, fundo, quase doloroso. E então disse, só não me pede para sentir menos. Depois disso, ele foi embora da varanda. E eu fiquei, sozinha, imóvel, com a mão apertando a grade branca e a respiração curta, como se o mundo tivesse acabado de mudar de forma diante dos meus olhos, porque foi exatamente isso que aconteceu. Naquela noite, eu não perdi apenas a paz. Eu perdi a possibilidade de fingir que éramos apenas dois amigos comuns, protegidos pela simplicidade daquilo que sentiam. A partir dali,
tudo teria outra temperatura. E foi assim que a parte mais bonita e mais arriscada da minha vida começou. Depois que Davi saiu da varanda, eu continuei parada por alguns segundos, sem coragem de voltar para dentro. Meu coração batia num ritmo estranho, forte demais, como se quisesse me avisar que eu tinha acabado de atravessar uma linha invisível. Não tinha acontecido beijo nenhum. Não tinha acontecido toque proibido, nem declaração impulsiva, nem cena exagerada. E ainda assim, tudo em mim parecia ter sido tocado por alguma coisa funda, quente e irreversível. Eu olhei para a rua vazia, tentando recuperar o fôlego, mas não adiantava. O problema não estava fora, estava dentro. Estava na lembrança do jeito como ele me olhou. Estava naquela frase ainda ecoando na minha cabeça, repetida como uma verdade que se recusava a ir embora. Só não me pede para sentir menos. Havia tanta honestidade naquelas palavras que doía. Não era um homem me dizendo o que eu queria ouvir. Era um homem me mostrando o limite da própria contenção. E eu sabia reconhecer isso. Sabia porque, no fundo, eu também estava no meu limite. Voltei para dentro da casa tentando parecer normal. Sorri para a minha tia. Aceitei um copo de refrigerante que eu nem queria. Respondi perguntas automáticas e até ri de uma piada do meu primo. Mas tudo isso parecia distante, como se eu estivesse participando da festa só pela metade. A outra metade tinha ficado do lado de fora, presa naquele silêncio, naquela tensão, naquele quase. E pior do que isso, a outra metade tinha ficado nele. Procurei Davi discretamente pelo ambiente, mesmo sem querer admitir que estava fazendo isso. Quando finalmente o encontrei, ele estava conversando com meu tio perto do portão, com o mesmo semblante controlado de sempre. Qualquer pessoa olharia e diria que ele estava bem. Mas eu conhecia demais a forma como ele se fechava quando estava tentando não mostrar alguma coisa. O maxilar um pouco tenso, a mão no bolso, o olhar sério por tempo demais. A calma dele nunca me enganou completamente. Foi então que eu percebi uma coisa que me deixou ainda mais abalada. Eu queria ir até ele. Queria perguntar se ele estava bem. Queria ouvir de novo a voz dele em tom baixo, só para me perder mais um pouco. Queria sentir aquela proximidade perigosa de novo, mesmo sabendo que não devia. Era contraditório, eu sei. Eu tinha pedido distância, mas a distância doía. Eu tinha escolhido a segurança, mas a segurança de repente parecia vazia demais. A noite terminou mais cedo para mim do que para o resto da família. Inventei dor de cabeça. Disse que estava cansada e fui embora antes das 11. Quando entrei no carro, fechei a porta e fiquei alguns segundos imóvel, com as mãos no volante, olhando para o nada. A cidade estava silenciosa, e as luzes dos postes desenhavam uma melancolia mansa nas ruas quase desertas. Eu deveria ter sentido alívio por estar sozinha. Em vez disso, sentia a falta dele com uma força absurda, como se eu estivesse deixando para trás alguma coisa que ainda nem tinha vivido. No caminho para casa não liguei o rádio. Não queria música, não queria distração, só queria entender em que momento tudo tinha saído do lugar, porque não fazia sentido. Ou talvez fizesse, e esse fosse o problema. Talvez tivesse feito sentido por tempo demais, e eu só estivesse atrasada para a verdade. Passei a madrugada quase inteira acordada. Virei para um lado, depois para o outro, afundei o rosto no travesseiro, levantei para beber água, voltei para a cama, fechei os olhos e encontrei o mesmo olhar me esperando do outro lado da insônia. Cada vez que eu tentava dormir, a lembrança dele voltava com mais nitidez. O brilho contido nos olhos, a voz rouca, o silêncio cheio de intenção e o mais difícil de tudo, a sensação de que, se eu tivesse dado só meio passo na direção dele, talvez a minha vida inteira tivesse mudado naquela varanda. Esse pensamento me queimou por dentro. Não por culpa, não só, mas porque havia algo profundamente íntimo em imaginar o que não aconteceu. Às vezes, o que a gente não vive fica ainda mais forte na memória, justamente porque continua incompleto. O corpo inventa, a mente amplia, o coração faz o resto. E naquela noite, eu me odiei um pouco por pensar demais na boca dele tão perto da minha, no calor da presença dele, no jeito como ele tinha se contido por mim. Aquilo não era vulgar, era pior, era delicado demais para ser esquecido. Na manhã seguinte, acordei cansada, com os olhos pesados e o peito estranho. Peguei o celular ainda na cama e, antes mesmo de pensar direito, procurei o nome dele.
Havia uma mensagem enviada pouco depois da meia-noite. Chegou bem? Só isso. Davi tinha esse cuidado simples que desmontava qualquer defesa. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da tensão, do medo e da distância que eu mesma tentei impor, ele ainda era o homem que se preocupava se eu tinha chegado em casa em segurança. Fiquei olhando para a tela por muito tempo, com uma vontade quase ridícula de chorar. Respondi alguns minutos depois. Cheguei sim, Poderia ter terminado ali. Deveria ter terminado ali. Mas ele visualizou na mesma hora como se também estivesse com o celular na mão, esperando qualquer sinal meu. Você dormiu? Meu dedo hesitou sobre a tela. A resposta honesta seria não. A resposta prudente seria sim. A resposta que eu enviei foi uma mentira curta, covarde e inútil. Um pouco. Ele demorou alguns segundos, depois escreveu: eu não dormi nada. Meu coração apertou. Fiquei olhando para aquelas 4 palavras como se elas fossem capazes de dizer tudo aquilo que nenhum de nós tinha coragem de colocar por escrito. E talvez fossem mesmo, porque havia uma intimidade silenciosa em admitir a insônia um para o outro. Como se disséssemos, sem dizer, que a mesma noite tinha nos atravessado do mesmo jeito. Eu não soube responder. Bloqueei a tela, levantei da cama e fui tentar seguir o dia. Fiz café, arrumei a cozinha, lavei uma xícara que nem precisava ser lavada, dobrei roupas já dobradas e me ocupei de pequenas tarefas sem importância, como se manter as mãos em movimento pudesse acalmar o que estava acontecendo dentro de mim. Não acalmou. Por volta do meio-dia, minha amiga Clara me ligou querendo saber da festa. Conversamos sobre banalidades por alguns minutos, até que ela percebeu, pela minha voz, que havia alguma coisa errada. O que aconteceu? Ela perguntou. Eu pensei em desconversar, não consegui. Não sei por onde começar. Ela soltou um suspiro curto do outro lado da linha. Então começa pelo nome. E pela primeira vez eu falei em voz alta o que estava tentando esconder de mim mesma. Foi o Davi. Houve um silêncio do outro lado, seguido de um finalmente tão espontâneo que eu quase me irritei. Finalmente, repeti. Laura, pelo amor de Deus, ela respondeu com aquela sinceridade que só a amiga antiga tem. Todo mundo sempre percebeu. Só vocês dois fingiam que não. A frase me atingiu em cheio. Talvez fosse verdade. Talvez o que eu estava vivendo não fosse o começo de alguma coisa, e sim o momento em que ela deixou de poder ser escondida. Talvez o sentimento já estivesse ali há muito tempo, amadurecendo em silêncio, esperando só uma noite, uma varanda e um olhar mais demorado para se revelar inteiro. Naquele dia, entendi que meu conflito não era apenas desejar Davi. O verdadeiro conflito era saber que se eu me entregasse ao que sentia, nada mais entre nós voltaria a caber no nome de antes. E mesmo assim, pela primeira vez, uma parte de mim começou a se perguntar se isso era realmente uma perda. Depois da conversa com Clara, eu tentei me convencer de que ouvir aquilo tinha me ajudado. Em parte até ajudou. Havia certo alívio em saber que eu não estava imaginando tudo sozinha, que talvez o que existia entre mim e Davi fosse visível há mais tempo do que eu queria admitir. Mas o alívio veio acompanhado de outra coisa, mais inquieta e mais funda. Se todo mundo já percebia, então aquilo não era frágil como eu vinha fingindo. Não era um impulso repentino, um erro de uma noite, uma confusão passageira. Era real, tinha corpo, tinha história, tinha raízes. E raízes, quando crescem demais, não saem sem deixar estrago. Os dias seguintes foram estranhos. Não aconteceu nada concreto, nenhuma declaração nova, nenhuma cena dramática, nenhum encontro inesperado. Ainda assim, tudo parecia carregado. Eu seguia minha rotina, atendia clientes no escritório, respondia mensagens da família, fazia compras, arrumava a casa, tomava banho, preparava o jantar, mas em cada pedaço do dia havia uma ausência pulsando baixinho. Não era falta de companhia, era falta dele, do jeito específico dele, da maneira como ele sempre ocupou meus espaços, sem invadir nada, só estando ali. Davi respeitou o que eu tinha pedido. Talvez esse tenha sido o golpe mais difícil. Ele não me pressionou, não apareceu com conversa insistente, não transformou o que vivemos na varanda em uma guerra emocional. Pelo contrário, ficou mais contido, mais cuidadoso, mais distante na medida exata para não me ferir, mas suficientemente longe para que eu sentisse. E eu senti, porque só entendi o tamanho da presença dele quando precisei lidar com a falta dela. Antes,
Ele me mandava mensagem ao longo do dia por motivos bobos. Uma foto de céu bonito, uma piada sem graça que só fazia sentido para nós dois, um áudio rápido contando alguma cena do trabalho. Comeu? No meio da tarde, como se cuidar fosse uma linguagem própria entre a gente. Depois daquela noite isso diminuiu. Não sumiu completamente, mas perdeu a naturalidade, e foi nesse vazio entre uma mensagem e outra que eu comecei a me desmontar. Pegava o celular mais vezes do que deveria, lia nossas conversas antigas, sorria sozinha com algumas memórias e, em seguida, sentia o peito apertar ao perceber como tudo parecia mais simples antes de eu aceitar o que estava sentindo. Em certos momentos eu me perguntava se não teria sido melhor continuar negando, mas negar já não era uma escolha possível. Uma vez que a verdade acende, ela não volta a caber na escuridão. Na quinta-feira daquela semana, choveu o dia inteiro, daquelas chuvas longas, mansas e insistentes que deixam a cidade com cara de lembrança. Saí do trabalho mais cedo e fui para casa debaixo de um céu cinza que parecia refletir exatamente o estado do meu coração. Joguei a bolsa no sofá, tomei banho quente e fiz café no fim da tarde, mesmo sabendo que café naquele horário só pioraria minha insônia. Eu precisava de alguma coisa que me aquecesse por dentro. O problema é que havia certos vazios que nem a bebida mais quente do mundo alcançava. Sentei na janela da sala com a caneca entre as mãos e fiquei olhando a água escorrer pelo vidro. Foi ali, nesse silêncio simples, que uma memória antiga voltou inteira. Eu devia ter uns 20 anos quando fui ao lago da cidade com Davi num domingo à tarde. Não era um encontro. Pelo menos não no nome. Tínhamos o hábito de sair sem cerimônia, como quem já fazia parte da vida um do outro sem precisar explicar nada. Naquele dia, sentei na grama ao lado dele e ficamos horas falando sobre o futuro, sobre medo, sobre trabalho, sobre a vida que a gente achava que teria. Em algum momento o vento ficou mais frio e eu tremi sem perceber. Davi tirou a jaqueta e colocou sobre meus ombros com uma naturalidade tão íntima que, se eu não estivesse lembrando agora, teria chamado de gesto comum. Mas não era comum. Nunca foi. Era amor em uma linguagem que, naquela época, eu ainda não tinha coragem de traduzir. Quando a lembrança me atravessou, fechei os olhos e senti uma dor bonita, dessas que ferem e aquecem ao mesmo tempo. Quantas vezes ele já tinha me amado sem me assustar? Quantas vezes eu já tinha me aninhado nesse afeto sem compreender que, por baixo da amizade, havia uma devoção silenciosa crescendo entre nós. Meu celular vibrou sobre a mesa de centro. Meu coração disparou antes mesmo de eu pegar o aparelho. Era ele. Está em casa? Fiquei olhando a mensagem por alguns segundos, sentindo aquela velha mistura de ansiedade e calor percorrer meu corpo. Respondi que sim. Ele demorou menos de 1 minuto. Posso passar aí? Preciso te entregar uma coisa que ficou no meu carro. Não fazia sentido. Eu não lembrava de ter deixado nada no carro dele. Ainda assim, entendi imediatamente que o objeto era só uma desculpa, e o mais perigoso foi perceber que, em vez de recuar, meu primeiro impulso foi arrumar o cabelo. Olhei meu reflexo apagado no vidro da janela e quase ri de mim mesma. Eu estava em casa, de roupa confortável, sem maquiagem, com o cabelo ainda meio úmido do banho. Não deveria me importar, mas me importei. Porque havia alguma coisa profundamente feminina e vulnerável em querer ser vista por ele, justamente nos dias em que eu me sentia mais confusa. Respondi, pode. Depois disso, os 15 minutos seguintes pareceram longos demais. Troquei a blusa 2 vezes, voltei para a primeira, passei um pouco de perfume nos pulsos e imediatamente me senti ridícula por fazer aquilo. Tentei me concentrar em coisas práticas. Guardei a caneca na pia. Ajustei a almofada do sofá. Verifiquei se a sala estava em ordem. Mas nada era sobre a sala. Tudo era sobre a expectativa de ouvi-lo bater à porta. Quando ouvi, meu coração quase falhou de vez. Abri a porta e encontrei Davi parado ali com gotas de chuva nos ombros da camisa e os cabelos ligeiramente molhados. Havia alguma coisa naquela imagem que parecia saída de uma memória antes mesmo de acontecer. Ele segurava um livro pequeno nas mãos. Só então me lembrei. Eu realmente tinha deixado aquele livro no carro dele no fim de semana retrasado, depois de uma ida rápida à livraria. Quase sorri de alívio por perceber que, pelo menos dessa vez, a desculpa existia. Oi, ele disse. Era só uma palavra, mas na voz dele havia cuidado, havia saudade e havia algo mais fundo, mais difícil de nomear. Talvez contenção,
talvez desejo, talvez as duas coisas misturadas do jeito mais perigoso possível. Oi, respondi, abrindo mais a porta. Ele me entregou o livro, e nossos dedos se tocaram por um segundo curto, ínfimo, quase nada. Só que meu corpo reagiu como se aquele toque tivesse acendido todos os lugares que eu vinha tentando manter em silêncio. Senti um arrepio subir devagar pelo braço, e a respiração dele também pareceu mudar. Foi um gesto mínimo, mas carregado daquela eletricidade limpa que só existe quando duas pessoas já estão pensando no toque muito antes dele acontecer. Desculpa aparecer assim, ele falou. Eu podia ter deixado para outro dia. Tudo bem, eu disse, e a minha voz saiu mais baixa do que eu queria. A chuva batia no telhado da varanda, preenchendo o espaço entre nós. Nem eu nem ele parecíamos com pressa de encerrar aquela visita simples. Havia uma tensão mansa, quase delicada, pairando no ar. Não era agressiva, era íntima. Como se o mundo inteiro estivesse esperando para ver qual dos dois iria quebrar primeiro. Davi desviou os olhos para dentro da sala e depois voltou a me encarar. Você está bem? Era injusto ele me perguntar isso daquele jeito, porque Davi nunca perguntava por educação. Ele perguntava querendo a verdade, e eu já estava cansada de mentir. Respirei fundo. Não completamente. Vi o maxilar dele se tensionar, mas os olhos ficaram ainda mais suaves. Eu também não, ele admitiu. E foi nesse instante, ouvindo aquela confissão baixa no meio da chuva, que eu senti o chão emocional da minha resistência começar a ceder de verdade. Depois que Davi disse que também não estava bem, o silêncio entre nós ficou ainda mais denso. A chuva continuava caindo do lado de fora, firme e constante, como se o mundo tivesse decidido nos deixar presos naquele instante por tempo suficiente para que nenhuma fuga parecesse convincente. Eu ainda segurava o livro entre as mãos, mas já nem sentia o peso dele. Toda a minha atenção estava no homem parado à minha frente, com a camisa úmida nos ombros, o olhar carregado de contenção e aquela honestidade que sempre me desmontava. Por alguns segundos ninguém disse nada. Só que às vezes, o silêncio fala com mais força do que qualquer confissão. E aquele silêncio dizia tudo. Dizia que a varanda da casa da minha tia não tinha sido um excesso momentâneo. Dizia que a ausência dos últimos dias não tinha diminuído nada. Dizia principalmente que nós dois estávamos cansados de fingir força em cima de um sentimento que já vinha pedindo passagem havia tempo demais. Você vai me deixar aqui na porta? Ele perguntou num tom baixo, sem ironia, quase com cuidado. A pergunta era simples, mas me atravessou inteira, porque eu sabia que ele não estava falando só da porta da minha casa. Estava falando de todas as portas que eu vinha mantendo fechadas, de tudo aquilo que eu ainda não tinha coragem de abrir por medo do que poderia acontecer depois. Dei um passo para o lado. Entra. Ele entrou devagar, como quem conhecia bem aquele espaço, mas escolhia pisar com respeito. Davi já tinha estado ali outras vezes. Já tinha sentado no meu sofá, tomado café na minha cozinha, rido comigo na sala, me ajudado a montar uma estante que eu tinha comprado pela internet e fingido que sabia montar sozinha. Aquela não era a primeira vez dele na minha casa, e talvez fosse exatamente isso que deixava tudo mais intenso. Nada ali era estranho. O perigo não vinha do desconhecido, vinha da intimidade. Fechei a porta atrás dele, e meu coração disparou de um jeito quase absurdo ao ouvir o clique da fechadura. Era só o som de uma porta se fechando, mas dentro de mim pareceu muito mais do que isso. Pareceu o som de alguma proteção cedendo. Davi passou a mão pelos cabelos ainda úmidos e olhou em volta, talvez para me dar tempo, talvez para se recompor também. A sala estava aquecida pela luz amarela do abajur no canto e o cheiro do café que eu tinha feito mais cedo ainda pairava no ar. Havia uma manta jogada no braço do sofá, uma vela apagada sobre a estante e o eco confortável de tudo que me pertencia. Ver Davi ali, naquele espaço tão meu, me provocou uma sensação profundamente íntima, como se duas partes da minha vida que sempre caminharam lado a lado estivessem finalmente se encarando, sem a proteção da distração. «Quer café?» perguntei, mais para me ocupar do que por necessidade. Ele me observou por um instante, como se soubesse exatamente o que eu estava fazendo. «Quero, se você também for tomar». Assenti e fui para a cozinha, sentindo o peso do olhar dele me acompanhar por alguns segundos. Abri a garrafa térmica, coloquei o café em 2 xícaras e tentei manter as mãos firmes. Não era o corpo dele perto do meu que me desorganizava mais.
Era a calma. Era a forma como tudo parecia delicado demais, verdadeiro demais, para caber em qualquer mentira conveniente. Quando voltei para a sala, ele estava parado perto da janela, olhando a chuva escorrer pelo vidro. Entreguei a xícara a ele e nossos dedos se tocaram de novo. Dessa vez, nenhum de nós puxou a mão rápido demais. Foi um toque pequeno, quase tímido, mas carregado daquele calor impossível que vinha crescendo entre nós há dias, meses, talvez anos. Senti o arrepio subir devagar pelo braço. Sentamos no sofá, com uma distância prudente entre nós. Uma distância que em outro momento teria parecido normal, agora parecia cruel. Tomei um gole de café, mas mal senti o gosto. Meu corpo inteiro estava atento a ele, ao modo como segurava a xícara, ao movimento discreto da garganta quando engolia. A forma como o peito subia e descia um pouco mais devagar, como se ele estivesse administrando a própria presença ali, com o mesmo cuidado que eu tentava administrar a minha. Eu não queria te deixar confusa, ele falou primeiro, com os olhos baixos na xícara. Depois daquela noite, eu respirei fundo, mas deixou. Ele assentiu sem se defender. Eu sei. Ficamos em silêncio outra vez. Havia uma espécie de beleza triste naquela honestidade. Nenhum dos dois estava tentando vencer uma discussão. Nenhum dos dois queria ter razão. O que havia entre nós era muito mais fundo do que isso. Era o esforço quase doloroso de não machucar o outro, enquanto o próprio coração saía do controle. Você ficou distante, eu disse, sem encará-lo diretamente. E eu achei que era isso que eu queria, só que não foi. Davi virou o rosto na minha direção. Senti, sem olhar, a atenção dele pousar inteira em mim. Eu fiquei distante porque você me pediu espaço. A voz saiu calma, mas carregada de emoção contida, e porque eu estava com medo de piorar tudo. Piorar para quem? A pergunta escapou antes que eu pensasse direito. Quando percebi, já era tarde. Davi me olhava com uma intensidade quieta, dessas que obrigam a gente a sustentar a própria verdade. Para você, ele respondeu, porque eu aguentaria muita coisa, mas não aguentaria ser a razão de você sofrer. Aquela frase entrou em mim como calor e ferida ao mesmo tempo. Baixei os olhos para a xícara nas minhas mãos. O café já estava morno, mas eu continuava segurando-a como se precisasse de alguma coisa quente para não me desfazer ali mesmo. Eu queria ser mais forte, queria ser mais lógica, queria encontrar uma saída limpa, madura, tranquila. Só que amor de verdade raramente chega de forma limpa. Ele mexe, ele desloca, ele assusta, justamente porque toca onde a gente é mais vulnerável. Eu acho que estou sofrendo mais tentando evitar isso, admiti quase num sussurro. O silêncio que veio depois foi tão denso que eu ouvi minha própria respiração. Quando criei coragem para levantar os olhos, encontrei Davi me olhando de um jeito que eu nunca esqueceria. Não havia pressa ali, nem triunfo, nem impulso cego. Havia ternura, havia desejo. Havia uma contenção tão profunda que por um segundo eu quase me comovi mais com o esforço dele do que com tudo o que eu mesmo estava sentindo. Ele colocou a xícara sobre a mesa de centro com cuidado, como quem precisava das mãos livres para sustentar o que viria a seguir. Eu fiz o mesmo. Nossos movimentos pareciam lentos, medidos, como se qualquer gesto brusco pudesse quebrar alguma coisa preciosa. Laura, ele disse baixo, com o meu nome saindo da boca dele como se carregasse muito mais do que 5 letras. Olha para mim. Eu olhei. E naquele instante, tudo o que eu vinha tentando controlar se tornou mais difícil. Porque havia nos olhos dele uma mistura devastadora de calma e intensidade, como se ele estivesse ali inteiro, sem máscara, sem fuga, me oferecendo a própria verdade sem exigir nada em troca. Era isso que me desarmava. Davi nunca tentou me empurrar para sentimento nenhum. Nunca precisou. O que ele fazia era mais poderoso. Ele me deixava livre. E justamente por isso estar perto dele me fazia querer ficar. Eu não vou te pressionar, ele falou. Não vou transformar isso num peso, mas também não quero mentir para você. Não depois de tudo. Meu peito apertou. Ele continuou, a voz quase num murmúrio. Eu pensei em você todos esses dias. Em cada hora, em cada silêncio, em cada momento em que peguei o celular e não mandei mensagem porque achei que respeitar seu espaço era a única forma de cuidar de você. Só que a verdade é que ficar longe não me fez sentir menos, só fez tudo ficar mais claro. As palavras dele não vieram como uma declaração ensaiada, vieram como uma confissão cansada, honesta, profundamente humana.
E talvez tenha sido isso que fez meus olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, de intensidade. Daquela sensação quase insuportável de finalmente ouvir algo que o coração reconhece antes da mente processar. Eu também pensei em você, eu disse. Minha voz falhou no fim da frase, e Davi percebeu. Ele não se moveu de imediato, não avançou, não tentou encurtar a distância no susto, apenas ficou ali, me deixando respirar dentro da minha própria sinceridade. Esse era o jeito dele. Até no momento mais íntimo, ainda havia respeito, ainda havia cuidado. E esse cuidado era o que tornava tudo mais quente, mais profundo, mais impossível de esquecer. Então por que parece que você ainda quer fugir? Ele perguntou com suavidade. Engoli em seco. A resposta era difícil porque era verdadeira demais. Porque eu sei o tamanho disso, confessei. Se a gente atravessar essa linha, não tem volta. Davi sustentou meu olhar sem hesitar. Eu sei. E se der errado? A pergunta saiu com mais medo do que eu gostaria, mas já não adiantava esconder. O centro do meu conflito estava ali. Não era o sentimento, era o risco. Era o medo brutal de perder a amizade que sempre me sustentou, caso o amor não soubesse sustentá-la também. Davi inclinou levemente o corpo para a frente. Não o suficiente para me tocar. Só o bastante para diminuir a distância entre nós de um jeito quase cruel. E se der certo? Ele perguntou. Foi só isso. Mas aquela pergunta abriu um espaço inteiro dentro de mim. Porque eu tinha passado dias, meses talvez, pensando no que poderia se perder, na amizade ameaçada, na mudança irreversível, no possível fim de tudo que sempre foi seguro. Eu nunca tinha parado para encarar, de verdade, a outra possibilidade. A possibilidade de que aquilo não fosse o fim de nada. A possibilidade de que fosse o começo da versão mais bonita da nossa história. Meu coração bateu mais forte. A distância entre nós agora parecia mínima, embora ainda houvesse centímetros suficientes para manter a lucidez. Davi ergueu a mão devagar, com uma cautela que fez meu corpo inteiro prender a respiração. Ele não me tocou de imediato. Parou perto do meu rosto, como se ainda me desse a chance de recuar. Eu não recuei. Então os dedos dele afastaram com delicadeza uma mecha de cabelo caída perto da minha bochecha. Foi só isso. Só um toque leve. Só a ponta dos dedos roçando minha pele, como quem toca algo precioso demais para ferir. Mas meu corpo reagiu inteiro. Um calor lento se espalhou do rosto até o peito, descendo em ondas silenciosas. Fechei os olhos por um segundo, vencida não pela pressa, e sim pela intimidade daquele gesto tão pequeno. Havia uma ternura absurdamente masculina na forma como ele me tocava, como se contivesse o próprio desejo para não me assustar. E foi exatamente essa contenção que me desfez por dentro. Quando abri os olhos, ele estava mais perto, ainda sem me beijar, ainda me perguntando em silêncio. E pela primeira vez desde a varanda, eu não senti vontade de fugir. Senti vontade de ficar. Eu ainda consigo lembrar com exatidão da forma como o tempo desacelerou naquele instante. Davi estava perto o bastante para que eu sentisse o calor da pele dele. Perto o bastante para que minha respiração já não obedecesse ao ritmo normal. Perto o bastante para que qualquer movimento mudasse tudo. E mesmo assim, havia uma calma quase sagrada naquele momento. Nada era apressado, nada era bruto. Era como se a noite inteira soubesse que certas coisas, quando são verdadeiras demais, não precisam correr. Os dedos dele ainda estavam junto ao meu rosto, depois de afastarem a mecha de cabelo com aquela delicadeza que tinha o poder de me desmontar mais do que qualquer ousadia. Meu corpo inteiro estava desperto, não por medo, não só, mas por uma consciência profunda da presença dele, da firmeza contida, da tensão mansa entre nós, daquele desejo quente, limpo e impossível de esconder que não vinha apenas da pele, vinha de tudo que já tínhamos vivido sem coragem de nomear. Eu olhava para Davi e sentia uma verdade crescer dentro de mim com uma força quase dolorosa. Eu estava cansada de fugir do que sempre foi meu abrigo. A mão dele desceu devagar do meu rosto, como se me desse mais uma chance de voltar atrás. Não dei. Pelo contrário, sem perceber direito quando a decisão aconteceu, eu inclinei um pouco o corpo na direção dele. Foi um movimento pequeno, quase tímido, mas suficiente. Suficiente para dizer o que eu ainda não tinha conseguido colocar em palavras. Suficiente para mostrar que, naquela noite, a minha vontade já não era ir embora. Os olhos dele se demoraram nos meus, lendo cada hesitação, cada entrega, cada respiração curta.
E eu soube, com aquela certeza silenciosa que às vezes só o coração oferece, que ele jamais faria nada sem me sentir inteira ali. Davi não era um homem de pressa, era um homem de presença, e isso tornava tudo mais intenso. Laura, ele sussurrou. Meu nome na voz dele tinha um peso diferente. Tinha desejo, sim, mas também tinha cuidado, tinha carinho antigo, tinha emoção represada. Era como se ele estivesse pronunciando não só quem eu era, mas tudo o que eu significava para ele. Que eu não respondi com palavras. Não consegui. Apenas segurei o olhar dele e deixei que a minha verdade ficasse ali, exposta, tremendo e viva. Foi então que ele encostou a testa na minha. Aquele gesto tão simples, tão íntimo, me atravessou inteira. Meus olhos se fecharam sozinhos. Senti o toque leve, a proximidade quente, a respiração dele misturando-se à minha. E por um instante, o mundo pareceu desaparecer. Não havia chuva, não havia relógio, não havia passado nem futuro. A mão dele encontrou a minha sobre o sofá. Entrelaçou os dedos aos meus com uma naturalidade que me fez sentir uma dor bonita no peito, porque aquele gesto carregava mais do que desejo, carregava escolha, carregava permanência, carregava a sensação de que, mesmo no momento mais delicado, o que havia entre nós continuava sendo feito de cuidado. Se eu te beijar agora, ele disse ainda com a testa encostada na minha, a voz baixa e rouca, eu não vou estar fazendo isso por impulso. Meu coração disparou. Abri os olhos devagar e encontrei os dele tão perto que parecia impossível continuar inteira. Eu sei, murmurei. A respiração dele falhou de um jeito discreto, quase imperceptível, talvez por alívio, talvez porque finalmente eu tinha parado de me esconder. Davi levou a mão livre até a minha cintura, com calma, sem força, apenas pousando ali, como quem ainda perguntava, como quem ainda me oferecia a chance de dizer não. Mas eu já não queria negar. Talvez o mais bonito daquela noite tenha sido isso. Não foi o desejo vencendo a razão, foi a verdade vencendo o medo. Durante dias, eu tinha tentado enxergar aquilo como um risco insuportável. Só que, sentada ali com a mão dele na minha, com o calor da presença dele envolvendo tudo, eu entendi que havia dores muito maiores do que a possibilidade de um erro. A pior dor seria passar a vida inteira guardando um amor que merecia ter sido vivido. Então fui eu quem diminuiu o resto da distância. Não foi um movimento ousado, foi quase uma rendição suave. Inclinei o rosto um pouco mais, sentindo a ponta do nariz tocar a dele, e naquele segundo percebi a forma como o corpo dele reagiu. A mão na minha cintura se firmou levemente, como se ele estivesse segurando o próprio coração no lugar. O beijo aconteceu como algumas verdades acontecem, sem barulho, mas sem volta. Foi um beijo lento, quase reverente no começo, como se ambos soubéssemos que não estávamos apenas tocando a boca um do outro, mas atravessando uma fronteira antiga, delicada, decisiva. Senti os lábios dele nos meus, com uma ternura que me fez estremecer inteira. Não havia violência naquele encontro. Havia profundidade, havia contenção cedendo, havia anos de sentimento comprimidos em um único instante. Quando o beijo se aprofundou, ainda sem pressa, o mundo dentro de mim se abriu de vez. Não foi um gesto vulgar, foi íntimo, quente, emocionalmente arrebatador. O tipo de beijo que não desperta apenas o corpo, mas também a memória, a esperança, a parte mais vulnerável da alma. Havia saudade nele, mesmo sendo o primeiro. Havia reconhecimento. Havia a sensação absurda de que, de algum modo, eu já conhecia aquele lugar e, ao mesmo tempo, nunca tinha estado ali. Meus olhos continuaram fechados por um segundo. Quando abri, Davi me olhava com uma expressão que eu jamais vou esquecer. Havia ternura, espanto, felicidade contida e uma emoção tão pura que fez meus olhos se encherem de lágrimas. Ele sorriu pequeno, ainda muito perto. Eu pensei nesse momento tantas vezes, confessou. A frase me atingiu com uma doçura quente, dessas que fazem a alma amolecer por inteiro. Eu também, respondi, e a minha voz saiu quase quebrada. Davi passou o polegar com delicadeza abaixo do meu olho, recolhendo uma lágrima que eu nem tinha percebido cair. Você está chorando. Soltei uma risada baixa, sem jeito. A culpa é sua. Ele sorriu de novo, daquela forma torta que sempre me desarmou. Tomara que seja. E eu ri de verdade pela primeira vez em muitos dias. Aquele pequeno riso no meio da intensidade me devolveu uma paz inesperada, como se depois de tanta tensão,
o amor finalmente tivesse encontrado um lugar onde pudesse respirar sem culpa. Davi me puxou devagar para mais perto, e eu me acomodei contra ele com uma naturalidade que me emocionou. Apoiei a cabeça no ombro dele, sentindo o braço me envolver com firmeza e cuidado, e entendi algo muito simples e muito profundo. Eu não estava vivendo um rompimento com a amizade que tínhamos. Eu estava vivendo o amadurecimento dela. Ficamos assim por alguns minutos sem falar nada. A chuva ainda caía lá fora. O abajur lançava uma luz morna sobre a sala e eu podia ouvir o coração dele batendo sob a minha bochecha. Era estranho como algo tão novo podia parecer tão familiar. Como se meu corpo reconhecesse naquele abraço um destino antigo. Como se, por baixo de toda a confusão dos últimos dias, houvesse sempre existido essa chegada. Depois de um tempo, levantei o rosto para encará-lo. Eu estou com medo ainda, admiti. Mas já não é um medo de você. Ele me observou em silêncio. É medo de ser feliz desse jeito e depois perder. Continuei sincera até o fim. Davi segurou meu rosto entre as mãos com uma delicadeza que quase doeu. Então a gente não pensa em perder agora, ele disse. A gente pensa em cuidar. A simplicidade daquela resposta me desarmou mais uma vez. Cuidar. Era isso. Não promessa vazia, não certeza impossível, não juras exageradas. Apenas cuidado, escolha, presença, coragem de viver o que era verdadeiro sem tentar controlar o futuro. Eu a senti emocionada e o beijei de novo, dessa vez com menos medo. Dessa vez, já entendendo que o amor, quando chega do lugar certo, não bagunça para destruir. Às vezes, ele bagunça para colocar cada coisa exatamente onde sempre deveria ter estado. Depois que o beijei pela segunda vez, alguma coisa dentro de mim se acalmou. Não porque o medo tivesse desaparecido por completo, mas porque, pela primeira vez em muitos dias, eu não estava mais lutando contra o que sentia. E isso trouxe uma paz estranha, quase luminosa, mesmo no meio da intensidade. Eu continuava sentindo tudo em excesso. O calor da proximidade dele, o peso doce da emoção, a consciência de que nossa história tinha acabado de mudar para sempre. Só que agora, junto com tudo isso, havia uma certeza silenciosa. Eu não queria voltar atrás. Davi ainda me segurava perto, como se tivesse entendido que aquele era o tipo de momento que precisava ser vivido sem pressa. O cuidado, o modo como me olhava. Eu continuei com a cabeça encostada no ombro dele por alguns segundos, ouvindo a chuva cair lá fora e o coração dele bater contra a minha bochecha. Aquele som me marcou de um jeito que eu nunca vou esquecer, porque havia verdade ali. Não uma verdade grandiosa, de filme ou poesia distante. Uma verdade humana, viva, quente. O coração dele estava acelerado como o meu. Ele também estava sentindo o peso e a beleza daquele momento. Você está muito quieta, ele murmurou com a voz baixa, quase sorrindo. Levantei o rosto para olhá-lo. Estou tentando entender como a minha vida continuou normal por tanto tempo antes disso. Davi soltou um sorriso pequeno, daqueles que começam nos olhos antes de chegar à boca. Talvez porque isso já estivesse acontecendo há mais tempo do que a gente queria admitir. Eu ri de leve, mas com os olhos marejados outra vez. Você fala isso com uma calma irritante. Não é calma, ele confessou, aproximando a testa da minha mais uma vez. É esforço. Essa palavra me tocou fundo. Esforço. Porque, de fato, havia esforço em tudo o que ele fazia desde que chegara. Esforço para não invadir. Esforço para não transformar desejo em pressa. Esforço para me deixar respirar dentro da intensidade. E aquilo, mais do que qualquer gesto impulsivo, me fazia sentir querida de um jeito raro. Era bonito ser olhada com desejo, mas era ainda mais bonito ser desejada com respeito. Passei os dedos devagar pela lateral do rosto dele, experimentando sem medo a intimidade que antes parecia proibida. A barba curta roçou de leve a ponta dos meus dedos. Você não faz ideia do quanto eu pensei em estar com você, ele disse quase num sussurro. Meu coração disparou. A frase não tinha vulgaridade nenhuma, mas carregava uma força absurda, porque vinha do lugar mais perigoso de todos, da contenção antiga, da vontade guardada, da intimidade que já existia muito antes do primeiro beijo. E isso mexeu comigo de um jeito que me fez inspirar fundo, tentando segurar a própria emoção. Eu acho que faço sim, respondi com a voz baixa, porque eu também pensei. Os olhos dele se abriram lentamente. O jeito como me olhou depois disso me fez sentir o ar faltar por um segundo.
Havia algo quase comovente naquela troca de sinceridades, como se estivéssemos, enfim, colocando luz em tudo o que durante tanto tempo viveu escondido entre os nossos silêncios. Davi ergueu a mão e segurou meu queixo com delicadeza, inclinando meu rosto só o suficiente para me beijar de novo. Dessa vez, o beijo veio com mais confiança, ainda lento, ainda cheio de cuidado, mas sem aquela primeira hesitação de quem está atravessando uma linha desconhecida. Agora nós sabíamos. Sabíamos o gosto, a entrega, a vertigem e a doçura daquele encontro. A mão que estava no rosto dele deslizou para a nuca, sentindo os fios macios, o calor da pele, a tensão discreta do corpo tentando se manter sereno. Não era só química, não era só desejo, era história. Era tudo o que já tínhamos sido um para o outro, ganhando uma nova forma, mais intensa, mais vulnerável, mais bonita. Quando nos afastamos, eu continuei perto, com os olhos ainda meio fechados, tentando reorganizar o coração. Ele roçou a ponta do nariz na minha num gesto tão terno que eu quase sorri antes mesmo de perceber. Você está sorrindo, ele observou. Talvez porque eu esteja feliz, respondi. Talvez. Sorri de vez, muito feliz. Davi me olhou como se guardasse aquela imagem para sempre. Depois passou o polegar devagar sobre a minha boca, num toque que fez meu peito aquecer inteiro. Não havia nada vulgar naquele gesto. Havia contemplação, como se ele ainda não acreditasse completamente que, finalmente, podia me tocar sem a desculpa da amizade. Eu queria ter coragem de te contar isso antes, ele confessou. Antes quando? Ele soltou uma respiração curta, quase rindo de si mesmo. Antes de eu me convencer de que te amar em silêncio era mais seguro. A frase me desmontou. Te amar. Ouvir aquilo em voz alta foi diferente de tudo, porque uma coisa era perceber, sentir, adivinhar pelas entrelinhas e pelos gestos. Outra, completamente diferente, era escutar o amor existir em palavras, e não como exagero, não como pressão, não como uma cena ensaiada, mas como verdade simples, dita por alguém que já carregava esse sentimento havia tempo demais. Meus olhos se encheram de lágrimas outra vez. Você me ama? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Talvez eu precisasse ouvir de novo. Talvez o coração, quando encontra a felicidade, demore um pouco para acreditar que ela é real. Davi não hesitou. Amo. A voz saiu firme, baixa, definitiva. Já faz tempo. Só demorei a aceitar a forma disso porque eu tinha medo de te perder. Aquela era, talvez, a confissão mais bonita que eu já tinha recebido. Não porque fosse grandiosa, mas porque carregava tudo o que realmente importa. Vulnerabilidade, coragem e história. Não era um amor nascido do encantamento rápido. Era um amor construído em dias comuns. Conversas longas, presença constante, cuidado repetido, saudades mal explicadas e vontade de proteger. Um amor que cresceu onde já havia intimidade e por isso ficou tão difícil de ignorar. Eu também te amo, eu disse. As palavras saíram com mais facilidade do que imaginei, como se sempre tivessem estado prontas, esperando só o momento certo para existir. E quando existiram, tudo pareceu se encaixar, não como uma surpresa, como um reconhecimento. Davi fechou os olhos por um instante, como se recebesse aquela frase no lugar exato onde mais precisava dela. Quando tornou a me olhar, havia um brilho diferente ali. Não só desejo, não só emoção. Havia alívio. O tipo de alívio de quem finalmente deixa de carregar algo sozinho. Ele me puxou para mais perto. Nossos rostos ficaram próximos outra vez, e eu senti aquela familiaridade nova me envolver de novo. Era curioso. Parecia novo e antigo ao mesmo tempo, como se estivéssemos começando alguma coisa que, no fundo, já vinha sendo escrita havia anos. Conversamos por muito tempo naquela noite. Falamos sobre quando tudo tinha começado a mudar, sobre as vezes em que quase deixamos escapar alguma coisa, sobre os ciúmes discretos que um sentiu e escondeu, sobre as mensagens apagadas antes de serem enviadas, sobre os medos, sobre a varanda, sobre o silêncio dos últimos dias. Falamos também sobre o que ainda nos assustava, porque o amor não apaga o risco, só faz a gente decidir se vale atravessá-lo. Em certo momento, eu me levantei para buscar água. Quando voltei da cozinha, encontrei Davi olhando para uma foto nossa numa estante da sala. Era uma foto antiga, tirada numa festa junina de 2 anos antes. Nós dois ríamos para a câmera sem perceber que alguém tinha registrado o momento. Eu estava com a cabeça jogada para trás, e ele me olhava em vez de olhar para a foto.
Nunca tinha notado isso até então. Parei ao lado dele e segurei o copo com as duas mãos. Você estava olhando para mim, eu disse, com um sorriso quase incrédulo. Davi acompanhou meu olhar até a fotografia. Depois sorriu de canto. Esse sempre foi o meu problema. A resposta me fez rir baixo, mas também mexeu comigo de um jeito profundo, porque de repente comecei a enxergar nossa história antiga com olhos novos. Os detalhes, os gestos, as pausas, os olhares, tudo aquilo que um dia pareceu apenas carinho, agora revelava outra camada. Não era que o amor tivesse surgido de repente, era que finalmente eu conseguia vê-lo. Ele pegou o copo da minha mão, colocou sobre a mesa e segurou minha cintura com as duas mãos, me trazendo para perto devagar. Fiquei entre ele e a estante, sentindo o calor do corpo dele, a firmeza dos braços e a delicadeza quase absurda com que me aproximava, como se cada gesto ainda fosse um milagre. Eu ainda estou tentando acreditar que isso é real, murmurei. Davi inclinou o rosto até ficar perto do meu ouvido. Então, deixa eu te lembrar. O arrepio veio, não pela ousadia, mas pela maneira como a voz dele me tocou por dentro. Havia um fogo limpo naquilo, um calor emocional que atravessava a pele. Eu fechei os olhos por um segundo, vencida pela intimidade daquela proximidade, pelo perfume dele, pelo peso delicado das mãos na minha cintura. Quando abri os olhos, entendi algo que jamais tinha sentido com tanta clareza. Eu não estava vivendo apenas uma paixão. Eu estava vivendo o encontro entre desejo e pertencimento. E esse tipo de amor, quando acontece, muda tudo. Quando Davi disse, perto do meu ouvido, que podia me lembrar de que aquilo era real, meu corpo inteiro reagiu antes que qualquer pensamento conseguisse se organizar. Não foi apenas o arrepio. Havia desejo, sim. Um desejo quente, vivo, pulsando sob a pele. Mas havia, acima de tudo, confiança. Fiquei ali, entre ele e a estante, sentindo as mãos firmes na minha cintura, o calor da respiração dele perto do meu rosto, a maneira como nossos corpos pareciam conversar sem pressa, como se já se conhecessem em outro idioma. Davi me olhava com uma atenção quase dolorosa, daquelas que fazem a gente se sentir completamente vista. Não apenas bonita, não apenas desejada, vista, com tudo o que havia em mim, inclusive os medos. Eu toquei de leve o peito dele por cima da camisa e senti o coração ainda acelerado. Isso me desarmou de um jeito doce, porque me lembrava que ele também estava atravessado por aquela intensidade. Ele também estava sentindo o peso bonito daquele começo. Ele também estava vulnerável. Você sempre fica tão quieto quando está emocionado? Perguntei, quase sorrindo, numa tentativa de aliviar a força daquele instante. Davi baixou os olhos por um segundo. Depois voltou a me encarar. Só quando tenho medo de estragar alguma coisa importante. A resposta entrou em mim como um calor lento. Eu conhecia aquele tipo de cuidado. Já tinha sentido isso nele em tantos outros momentos, mas agora tudo parecia ampliado. Cada palavra carregava mais. Cada gesto tinha outro significado. Era como se, de repente, toda a nossa história antiga estivesse iluminada por uma nova verdade. Você não está estragando nada, eu disse. Ele passou os polegares devagar na lateral da minha cintura, num carinho quase imperceptível, mas que me fez prender a respiração. Eu passei tanto tempo tentando proteger isso entre a gente que ainda não sei direito como simplesmente viver. A honestidade dele me comoveu. Talvez esse fosse o ponto mais delicado do que estávamos vivendo. Não era apenas um homem e uma mulher se aproximando. Éramos duas pessoas que já se pertenciam de um jeito profundo, mas que agora precisavam aprender a existir uma na vida da outra sem o nome antigo que nos protegia. Isso exigia coragem. Exigia paciência. Exigia confiança para atravessar o medo sem destruir a ternura. Segurei o rosto dele entre as mãos e o obriguei com delicadeza a sustentar meu olhar. Então a gente aprende juntos. Vi alguma coisa se desfazer dentro dele naquela hora. Uma tensão antiga, um cansaço guardado. Como se ao ouvir aquelas palavras, Davi entendesse que já não precisava carregar tudo sozinho. Ele inclinou a cabeça um pouco para o lado, fechou os olhos por um segundo e encostou a testa na minha de novo, buscando naquele gesto simples uma espécie de alívio. Você tem noção do que faz comigo? Ele murmurou. Sorri pequeno, sentindo o calor subir ao rosto. Acho que estou começando a descobrir. Davi soltou uma risada baixa, mas havia emoção demais nela para soar leve por completo. Depois me beijou outra vez. Dessa vez, o beijo veio cheio de presença, mas ainda marcado por aquela delicadeza
que já parecia ser a assinatura do que havia entre nós. Era um beijo que não queria apenas acender o corpo, queria ficar, queria dizer, queria confirmar em silêncio tudo o que as palavras ainda estavam aprendendo a acompanhar. Quando nos afastamos, ele encostou o rosto no meu cabelo e respirou fundo, como se quisesse guardar até o meu cheiro na memória. Fechei os olhos por um instante, vencida pela doçura daquele gesto. Eu nunca tinha vivido nada parecido. Já tinha conhecido atração, encantamento, promessas bonitas demais e sentimentos rápidos que pareciam intensos, só até o primeiro susto. Mas aquilo era diferente. Aquilo tinha raiz, tinha calma, tinha verdade. Fica mais um pouco, eu pedi baixinho. Davi se afastou o suficiente para me olhar. Havia um brilho suave nos olhos dele, algo entre felicidade e espanto. Eu ficaria a noite inteira. Então fica. Acabamos voltando para o sofá, mas agora não havia mais a distância prudente de antes. Eu me sentei bem perto dele, quase encostada, e ele passou o braço pelos meus ombros, me trazendo para junto do corpo num gesto natural, firme e tranquilo. Apoiei a cabeça no peito dele, e por alguns minutos ninguém falou nada. Só ficamos ali sentindo a existência um do outro. Às vezes, o amor começa de verdade nesse lugar sem fala, onde não é preciso provar nada porque a presença já basta. Lá fora a chuva tinha diminuído. O som agora era mais leve, como um fundo distante acompanhando a paz que se instalava devagar dentro da sala. Eu fazia pequenos círculos com a ponta dos dedos sobre o joelho dele, distraída, e Davi acariciava meu braço num movimento lento, quase hipnótico. O tempo tinha perdido a pressa. Posso te contar uma coisa ridícula? Perguntei depois de algum tempo. Você pode me contar qualquer coisa. Sorri com a resposta pronta demais. Naquela noite da festa, quando você saiu da varanda, eu fiquei pensando que talvez nunca mais fosse conseguir te olhar do mesmo jeito. Davi abaixou o rosto até quase tocar minha testa. E conseguiu? Balancei a cabeça. Não. Graças a Deus, ele disse num sussurro. Ri baixinho, mas aquela resposta ficou aquecendo meu peito. Havia algo profundamente bonito na forma como ele não tentava parecer menos envolvido. Davi não escondia a emoção atrás de ironia ou pose. Ele sentia, e isso transbordava de um jeito masculino e delicado ao mesmo tempo, como se a força dele viesse justamente da capacidade de ser inteiro. E você? Perguntei, quando soube de verdade. Ele pensou por alguns segundos. Acho que soube em partes, respondeu, mas teve um dia específico em que ficou impossível negar. Qual? Quando você passou mal daquela vez no trabalho e me ligaram porque eu era o contato de emergência. Levantei a cabeça para olhá-lo surpresa. Eu lembrava daquele dia. Tinha sido uma crise de pressão baixa, nada grave, mas eu estava tão exausta que precisei ser levada para casa. Davi continuou com a voz baixa. Eu fui te buscar, você estava pálida, tentando fingir que estava bem, como sempre faz. E no caminho, você dormiu no meu ombro. Foi uma coisa simples, mas eu fiquei olhando para você ali, tão vulnerável, tão confiada em mim, e senti um medo absurdo. Não de você estar passando mal. Medo de um dia não poder mais ser a pessoa que cuida de você. A confissão me pegou inteira. Meu coração doeu bonito dentro do peito, porque aquilo dizia muito mais do que amor. Dizia compromisso, dizia presença, dizia que para ele, amar nunca foi só querer, sempre foi cuidar. Eu levei a mão ao rosto dele e acariciei sua bochecha. Você sempre foi essa pessoa. Davi segurou minha mão e beijou a palma com uma delicadeza quase insuportável. E eu quero continuar sendo, ele disse. Naquele momento, senti algo se acomodar dentro de mim com uma clareza nova. O medo ainda existia, é verdade, mas já não tinha o mesmo tamanho. Porque o que havia ali não era improviso, não era uma paixão nascida do vazio, era um amor que já tinha demonstrado, durante anos, do que era capaz. O que mudava agora não era a essência, era a coragem de assumir. Passamos horas conversando, lembrando de momentos antigos que agora ganhavam outra cor, situações pequenas que sempre pareceram amizade e que, vistas de novo, carregavam sinais claros demais. O ciúme silencioso dele quando algum homem se aproximava de mim. A maneira como eu ficava inquieta, sempre que o via interessado, ainda que minimamente em outra pessoa. As desculpas que dávamos para estar juntos, os convites sem motivo, a intimidade fácil demais para ser comum. Em algum momento, Davi olhou o relógio e soltou um suspiro. Já era muito tarde.
A cidade certamente estava silenciosa, mergulhada naquela hora da madrugada em que até os pensamentos parecem falar mais baixo. Eu preciso ir, ele disse, embora a voz não trouxesse vontade nenhuma. Meu peito apertou. Era estranho o modo como, depois de tanta intensidade, a simples ideia da saída dele já provocava uma pequena saudade. Talvez porque agora eu soubesse exatamente o que estaria faltando assim que a porta se fechasse. Eu sei, mas nenhum de nós se levantou de imediato. Ficamos mais alguns minutos ali, talvez tentando prolongar o momento, talvez criando coragem para encarar a realidade lá fora. Quando finalmente nos levantamos, Davi segurou minha mão e caminhou comigo até a porta. Antes de abrir, ele me puxou pela cintura com suavidade e me trouxe para perto mais uma vez. Isso aqui não foi uma confusão, Laura, ele disse, olhando fundo nos meus olhos. Não deixa o medo te convencer disso amanhã. As palavras dele me tocaram porque eram verdadeiras. O amanhã sempre trazia dúvidas, cautela, pensamento demais, mas o que tínhamos vivido naquela noite era limpo demais para ser confundido com impulso. Eu sabia disso. Assenti. Eu não vou fingir que não aconteceu. Ele sorriu daquele jeito torto que bagunçava tudo em mim. Ainda bem. Então me beijou mais uma vez, devagar, como se selasse não só a despedida daquela noite, mas o começo de uma nova fase entre nós. Quando se afastou, encostou a testa na minha por um breve instante. Dormir vai ser impossível, ele confessou. Sorri, já sentindo a mesma coisa. Para mim também. Davi abriu a porta, saiu para a varanda e ainda se virou uma última vez antes de descer os degraus. O olhar dele encontrou o meu e eu tive a sensação nítida de estar vendo o homem da minha vida ir embora só por algumas horas. E foi ali, observando a silhueta dele desaparecer na noite úmida, que eu entendi uma verdade simples e devastadora. Eu estava apaixonada. Eu quase não dormi naquela noite. Na verdade, dormir não seria a palavra certa. Eu fechei os olhos por algumas horas, mas meu corpo continuou desperto por dentro, como se ainda estivesse preso àquele sofá, àquele abraço, aquela sequência de verdades que finalmente tinham encontrado voz. Cada vez que eu virava na cama, a lembrança do beijo voltava com uma nitidez quase cruel. A delicadeza dele, o calor da mão na minha cintura, o jeito como pronunciou meu nome, como se eu fosse algo precioso demais para ser tocado sem intenção. E junto com a memória, vinha uma felicidade estranha, grande, luminosa. Uma felicidade que dava medo justamente por ser tão real. Quando o dia amanheceu, a chuva já tinha ido embora. A luz entrou pela janela do quarto de um jeito manso, dourado, e por alguns segundos eu fiquei deitada, encarando o teto, tentando entender se tudo aquilo tinha mesmo acontecido. Então vi meu celular sobre a mesa de cabeceira e senti o coração acelerar de novo. Peguei o aparelho ainda com os olhos pesados e lá estava uma mensagem dele, enviada pouco depois de eu apagar a luz. Cheguei em casa, mas meu coração ficou aí. Eu levei o celular até o peito e fechei os olhos, vencida por aquela doçura que parecia simples e, ao mesmo tempo, impossível de suportar sem me emocionar. Davi tinha esse dom. Não precisava de exagero. Bastava uma frase curta, dita do jeito certo, para me atingir nos lugares mais fundos. Respondi sem pensar muito. Acho que o meu foi com você. Demorou pouco para ele visualizar. Menos de um minuto depois, outra mensagem apareceu. Bom dia, então, para a mulher que roubou meu sono e minha paz. Sorri sozinha no quarto, daquele jeito que faz a gente se sentir boba e feliz ao mesmo tempo. E você deixou eu roubar tudo isso com muita facilidade. Respondi. Ele mandou. Eu deixaria de novo. Aquela troca tão cedo, tão leve, tão íntima, me deu a sensação de que havia algo novo respirando entre nós. Não era mais o silêncio defensivo dos últimos dias. Não era mais a contenção angustiada de quem sente e não sabe o que fazer com isso. Era a suavidade de duas pessoas que, depois de muita resistência, finalmente podiam se encontrar sem fingimento. Só que junto da felicidade vinha outra verdade. Agora que tínhamos atravessado a linha, precisaríamos aprender a viver do outro lado dela. Levantei da cama com o coração aquecido, mas também com os pensamentos correndo. Fiz café, abri as janelas da casa, arrumei o lençol ainda bagunçado e tentei seguir a rotina como em qualquer outra manhã. Só que nada era qualquer coisa. Até os objetos pareciam diferentes. A sala ainda carregava o eco da presença dele. O sofá guardava a lembrança dos nossos corpos próximos.
A fotografia na estante, aquela que ele tinha olhado por tanto tempo, parecia agora outra fotografia, como se uma simples noite tivesse mudado a temperatura das coisas ao meu redor. Fiquei mais tempo do que deveria parada diante do espelho, enquanto me arrumava para sair. Não porque quisesse impressionar alguém, mas porque me sentia diferente. Havia algo no meu rosto, no brilho dos olhos, na maneira como eu respirava, que denunciava uma transformação silenciosa. Talvez fosse isso que o amor faz, quando deixa de ser imaginado e passa a ser vivido. Ele muda a maneira como a gente ocupa o próprio corpo. No caminho para o trabalho, meu celular vibrou novamente. Era Davi. Posso te buscar na saída hoje? A pergunta era simples, mas meu coração respondeu como se fosse um convite para muito mais do que um trajeto de carro, porque era isso mesmo. Antes, ele me buscar poderia ser apenas gentileza. Agora, era escolha, era intenção, era um jeito novo de estar perto. Respondi que sim, e passei o resto da manhã convivendo com aquela expectativa doce que tornava as horas longas demais. Tentei me concentrar no trabalho, mas foi inútil durante boa parte do tempo. Eu lia a mesma planilha 2 vezes, esquecia o motivo pelo qual tinha aberto alguns e-mails e me pegava sorrindo sozinha diante do computador sem perceber. Em outro momento da vida, eu teria me repreendido por estar tão visivelmente afetada. Mas naquele dia, pela primeira vez, não senti vergonha da minha felicidade. No fim da manhã, Clara apareceu no escritório sem avisar. Trazia uma sacola com pão de queijo e suco, dizendo que tinha passado na padaria e decidido salvar meu almoço corrido. Assim que me olhou direito, arregalou os olhos e abriu um sorriso malicioso. "O que aconteceu com você?" Tentei bancar a desentendida. Nada. Ela apoiou a sacola na minha mesa e cruzou os braços. "Laura, você está com a cara de quem não dormiu e ainda assim está mais bonita do que o normal. Só existem 2 opções. Ou você ganhou na loteria, ou beijou alguém que mexeu com a sua estrutura." Senti meu rosto esquentar de imediato. Clara levou a mão à boca, teatral. Meu Deus, foi ele. Suspirei derrotada e me encostei na cadeira. Foi. Ela soltou um grito contido, daqueles que saem abafados, mas carregam toda a empolgação possível. Depois puxou uma cadeira e sentou na minha frente, como quem se preparava para ouvir a história do século. Contei tudo. A chuva, a visita, o livro, a conversa, o beijo, as confissões, as horas no sofá, a maneira como ele me olhou antes de ir embora. E, enquanto eu falava, revivendo cada detalhe, percebi o quanto tudo ainda estava vivo em mim. Não como uma lembrança distante, mas como algo que ainda pulsava, quente, presente, inteiro. Quando terminei, Clara ficou em silêncio por alguns segundos, sorrindo com os olhos marejados. "Você sabe que está perdidamente apaixonada, não sabe?" Baixei o olhar, sentindo a verdade pesar de um jeito bonito dentro do peito. "Eu acho que sempre estive, só estava com medo de admitir." Ela assentiu devagar. "Então não estraga isso tentando controlar o futuro antes do tempo." A frase ficou comigo o resto do dia, porque esse sempre foi o meu defeito. Eu queria prever a dor antes dela acontecer, queria me proteger de finais tristes, mesmo quando ainda estava no começo de algo bonito. Queria ter garantias antes de me entregar. Só que o amor não oferece garantias. Ele oferece presença, escolha, coragem. E pela primeira vez, eu estava começando a entender que talvez isso bastasse. Quando saí do trabalho no fim da tarde, encontrei Davi encostado no carro esperando por mim. O sol já estava mais baixo, tingindo a rua de uma luz dourada e morna, e por um instante eu simplesmente parei ali, olhando para ele. Não porque estivesse fazendo alguma coisa extraordinária, mas porque agora, até o modo como ele me esperava parecia carregado de sentido. Havia algo profundamente íntimo em ser aguardada daquela forma. Ele também me viu no mesmo instante. O sorriso que surgiu no rosto dele me atravessou inteira. Davi deu a volta no carro, abriu a porta para mim e, quando passei por ele, roçou os dedos de leve na minha mão. Um gesto pequeno, discreto, mas meu corpo inteiro reconheceu. Entrei no carro tentando parecer mais calma do que realmente estava, e ele se sentou ao volante com aquela tranquilidade perigosa que me deixava ainda mais alerta a cada detalhe. Por alguns segundos nenhum de nós disse nada, só nos olhamos e sorrimos, como 2 pessoas que ainda estavam aprendendo o novo idioma da própria intimidade. "Oi?" ele disse finalmente. Sorri. "Oi. Seu dia foi bom?" "Foi, mas ficou melhor agora.
Vi o maxilar dele se contrair levemente, como se até aquele elogio o desorganizasse um pouco. E isso me deu uma satisfação doce, delicada, nada arrogante, apenas a alegria de saber que eu também o afetava. Davi ligou o carro, mas antes de sair com ele da vaga, virou um pouco o rosto na minha direção. Eu pensei em você o dia inteiro. A confissão veio em tom baixo, direto, sem rodeios, e me pegou com a guarda baixa. Eu também pensei em você, respondi. Ele assentiu, respirando fundo, como se já esperasse isso, mas ainda assim precisasse sentir a frase entrando. Depois colocou o carro em movimento. Seguimos por ruas tranquilas, com o vidro semi-aberto, deixando entrar o vento do fim de tarde. Havia algo absurdamente bonito na normalidade daquele cenário. Não era uma fuga, não era uma cena impossível, era só a vida acontecendo, e talvez por isso parecia ainda mais preciosa. No meio do caminho, Davi perguntou se eu queria jantar fora. Aceitei. Fomos a um restaurante pequeno na Praça Central, daqueles com luz baixa, mesas de madeira e música suave ao fundo. Já tínhamos ido ali outras vezes como amigos, mas naquele dia tudo parecia novo. O jeito como ele puxou a cadeira para eu sentar, o olhar mais demorado por cima do cardápio, a tensão doce no toque acidental das mãos. Até os silêncios estavam diferentes, preenchidos por uma intimidade mais quente, mais consciente. Em certo momento, enquanto eu falava sobre algo banal do escritório, Davi me interrompeu só com um olhar demorado, silencioso, cheio de alguma coisa que fez minha frase morrer na metade. O que foi? Perguntei baixando a voz. Ele sorriu de canto. Nada. Só estou tentando me acostumar com a ideia de que agora eu posso olhar para você sem fingir que é só amizade. Meu coração disparou. Desviei os olhos por um segundo. Não por vergonha, mas porque havia uma força imensa em ser desejada, de um jeito tão limpo, tão firme e tão claramente emocional. Davi não me olhava como se quisesse me consumir. Ele me olhava como quem finalmente podia contemplar sem culpa a mulher que já amava há tanto tempo. E está conseguindo se acostumar? Perguntei. Ele se inclinou um pouco na minha direção, apoiando os antebraços na mesa. A voz veio baixa, quase íntima demais para o espaço público em volta. Não, e sinceramente espero demorar bastante. O calor subiu pelo meu corpo inteiro. Eu sorri, mas por dentro senti algo ainda maior do que o desejo. Senti pertencimento, senti a beleza de estar vivendo um amor que não nascia do improviso, e sim da profundidade. Um amor que agora começava a ganhar forma diante da luz do dia, sem perder a intensidade da noite. Foi naquele jantar simples, entre pratos comuns e olhares extraordinários, que eu entendi uma coisa importante. O verdadeiro desafio não era só confessar o amor, era sustentá-lo na realidade. Era escolher, nas pequenas horas, continuar aproximando o coração em vez de deixá-lo fugir. E eu estava pronta para isso. Depois daquele jantar, nada entre mim e Davi voltou a ser simples, mas pela primeira vez, a complexidade não me assustava do mesmo jeito. Havia nervosismo, havia expectativa, havia o peso bonito de saber que estávamos entrando em um território novo. Só que, junto de tudo isso, existia uma paz silenciosa que eu não sentia havia muito tempo. Como se meu coração, depois de anos andando em círculos sem admitir o próprio destino, finalmente tivesse encontrado direção. Saímos do restaurante já com a noite cobrindo a cidade. A praça estava iluminada por postes antigos e o movimento era tranquilo, feito de passos lentos, conversas baixas e o som distante de uma música qualquer vinda de algum bar. O ar tinha aquele frescor agradável do começo da noite, e quando Davi abriu a porta do carro para mim de novo, senti aquela mesma emoção mansa do fim da tarde. Não era o gesto em si, era a intenção dentro dele. O modo como ele me tratava agora continuava cheio de cuidado, mas havia algo mais. Uma ternura assumida, uma presença que já não precisava se esconder atrás do nome antigo da amizade. No caminho de volta para casa, conversamos sobre assuntos simples, quase banais. O trabalho dele, uma tia minha que sempre exagerava nas histórias, uma lembrança engraçada da adolescência, um vizinho novo que estacionava o carro torto demais. E foi nesse comum, nesse aparentemente pequeno, que percebi a beleza mais perigosa do que estávamos vivendo. Porque o amor, quando é profundo de verdade, não se sustenta apenas nos momentos intensos. Ele começa a se confirmar no cotidiano, no conforto da conversa, na leveza da companhia,
No silêncio bom entre uma frase e outra. Davi parou o carro em frente à minha casa, mas nenhum de nós se moveu de imediato. A rua estava quieta, iluminada por uma luz amarela suave, e lá dentro do carro parecia haver um mundo à parte. Um espaço suspenso entre a vontade de prolongar a noite e o receio de tornar tudo intenso demais, rápido demais. Ele desligou o motor e ficou me olhando por alguns segundos, como se ainda estivesse aprendendo a lidar com a liberdade de simplesmente me admirar sem disfarce. Você está muito quieta, ele disse. Sorri de lado, apoiando a cabeça no banco. Estou feliz. Vi o rosto dele mudar com aquela resposta, não de forma brusca, mas como se alguma parte interna dele relaxasse de verdade, como se ouvir isso fosse um alívio que ele nem sabia o quanto precisava. Eu também, ele confessou, mais do que imaginei que ficaria. Baixei os olhos por um instante, sentindo o peso doce daquelas palavras. Havia algo muito bonito em perceber que eu também podia trazer paz a ele. Durante tantos anos, eu tinha sentido Davi como abrigo, como força, como presença estável no caos. Descobrir que ele também me via assim, mexia comigo num lugar mais fundo do que qualquer beijo. Posso te perguntar uma coisa? Falei. Você pode me perguntar qualquer coisa. Respirei fundo. Você está com medo também? Ele não respondeu de imediato. Passou a mão pelo volante pensativo e depois virou o corpo um pouco mais na minha direção. Estou, disse por fim, mas não do que eu sinto. Disso eu nunca mais vou ter medo. Fez uma pausa curta, como se escolhesse a próxima verdade com cuidado. Tenho medo de não saber fazer tudo certo, de te machucar sem querer, de em algum momento você olhar para trás e sentir saudade do que a gente era antes. A sinceridade dele bateu em mim com força. Eu tinha pensado muito nos meus medos, no risco, na mudança, no futuro, mas ouvir os medos dele me aproximou ainda mais da realidade do que estávamos vivendo. Davi também estava vulnerável, também estava aprendendo, também carregava a delicadeza e o peso de amar alguém que já fazia parte tão funda da própria vida. Eu não sinto saudade do que a gente era antes, falei com a voz baixa e firme. Eu sinto ternura, gratidão, mas saudade não, porque isso aqui... Parei um instante, procurando a palavra certa. Isso aqui é mais verdadeiro. Os olhos dele se fixaram nos meus de um jeito que me fez esquecer o resto da rua, da noite, do mundo. Havia uma emoção silenciosa ali, dessas que não cabem bem em nenhum gesto grande. Você não faz ideia do bem que me faz ouvir isso, ele murmurou. Eu queria responder alguma coisa bonita, mas a verdade é que já não havia palavras suficientes para certos momentos. Então, apenas estendi a mão por cima do console do carro e segurei a dele. Davi virou a palma na mesma hora, entrelaçando os dedos aos meus como se aquele gesto já nos pertencesse fazia tempo, e talvez pertencesse mesmo. Ficamos assim, em silêncio, sentindo a mão um do outro, como se o toque confirmasse o que o coração ainda estava tentando acompanhar. Havia um calor quieto naquilo, não a urgência do desejo apenas. Havia paz. Havia uma intimidade madura nascendo, e isso me emocionava ainda mais do que a parte intensa. Eu quero fazer isso direito, ele disse depois de um tempo. Isso o quê? Tudo. Ele sorriu de leve, mas a seriedade continuava ali. Quero viver isso com você sem atropelar nada importante. Quero que a gente tenha leveza, mas também verdade. Quero que você nunca precise duvidar do que eu sinto. Senti meus olhos marejarem de novo, e já nem me surpreendi mais com a facilidade com que Davi me levava para esse lugar vulnerável. Talvez porque ele não despertasse em mim apenas emoção. Ele despertava reconhecimento, como se cada gesto dele confirmasse aquilo que meu coração já sabia havia muito tempo. Então vamos fazer direito juntos, respondi, sem pressa para fingir certeza absoluta, mas sem medo de sentir. Davi apertou minha mão com delicadeza, e por um segundo o silêncio entre nós se encheu de algo quase sagrado. Uma escolha. Era isso. O amor estava deixando de ser apenas confissão e beijo. Estava virando escolha consciente. E isso tornava tudo mais bonito e mais sério ao mesmo tempo. Ele me acompanhou até a porta de casa. Caminhamos devagar pela calçada, ainda de mãos dadas, e havia uma simplicidade profundamente comovente naquele gesto. Nenhuma pressa, nenhum exagero. Só dois corações finalmente alinhados, tentando descobrir como existir no mundo sem reduzir a intensidade do que sentiam. Quando paramos diante da porta, eu me virei para encará-lo. A luz do poste iluminava só parte do rosto dele,
e o resto ficava mergulhado numa sombra suave que o deixava ainda mais bonito, de um jeito silencioso. Davi levou a mão ao meu rosto, tocando minha bochecha com o polegar, e aquele carinho pequeno acendeu tudo de novo dentro de mim. Era sempre assim. Bastava um gesto leve, e meu corpo inteiro lembrava que agora eu podia me aproximar sem culpa. Eu queria ficar mais, ele admitiu. Meu coração respondeu imediatamente ao tom da voz dele. Havia desejo ali, sim, mas não só. Havia saudade se formando antes da despedida. Havia vontade de permanência. Eu também, confessei. Ele se inclinou e me beijou devagar. Um beijo mais contido do que os da noite anterior. Talvez por causa da rua, talvez porque ainda estivéssemos aprendendo a respirar dentro da nova realidade. Mas a intensidade continuava lá. Sempre continuaria. Não pela força do gesto, pela profundidade do sentimento por trás dele. Quando os lábios dele tocaram os meus, senti de novo aquele calor manso se espalhar pelo peito e descer pelo corpo como uma corrente lenta. Era tão íntimo, tão emocional, tão absurdamente cheio de história, que às vezes eu mal conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo de verdade. Quando nos afastamos, permaneci perto, com a testa quase encostada na dele. Tem uma coisa que eu ainda preciso aprender, eu disse num sussurro, a não sentir medo toda vez que eu perceber o quanto posso ser feliz com você. Os olhos dele amoleceram de um jeito que quase me desfez ali mesmo. Então deixa eu te ajudar com isso também, respondeu. Era impressionante como Davi sempre sabia encontrar a frase exata. Não uma frase perfeita de romance inventado, mas uma verdade simples, suficiente, humana. E talvez por isso, tudo com ele me tocasse tanto. Não havia espetáculo, havia profundidade. Entrei em casa ainda com a sensação dos dedos dele na minha pele e do gosto do beijo dele na minha boca. Encostei a porta atrás de mim e fiquei alguns segundos parada no escuro da sala, respirando fundo, sentindo o coração latejar de felicidade e nervosismo ao mesmo tempo. Pela primeira vez, a ideia de amar alguém tanto assim não me parecia apenas um risco, parecia um privilégio. Nos dias que seguiram, começamos a encontrar um ritmo nosso, não perfeito, não linear, mas verdadeiro. Davi me buscava no trabalho algumas vezes. Em outras, aparecia só para tomar café no fim da tarde e conversar sobre a vida como sempre fizemos, com a diferença de que agora havia toques mais demorados, olhares que não se escondiam, beijos roubados na cozinha, mãos dadas no sofá, despedidas mais difíceis. O amor estava entrando na rotina de um jeito manso, mas avassalador. E junto com a felicidade, vieram os desafios inevitáveis. Minha tia começou a reparar que havia algo diferente entre nós. Meu primo soltou uma piada maldosa demais para ser inocente. Clara, claro, se divertia com tudo, mas também me lembrava que, em cidade pequena, as histórias crescem rápido na boca dos outros. Isso me abalou mais do que eu gostaria de admitir. Não por vergonha de Davi, nunca, mas porque havia algo muito precioso entre nós, e eu ainda não sabia se estava pronta para ver o mundo tocando aquilo com curiosidade, comentário e opinião. Foi numa tarde de domingo, na casa da minha mãe, que senti esse peso com mais força. Davi tinha ido me buscar depois do almoço de família, e quando apareceu no portão, minha tia o olhou com um sorrisinho sabido demais. Depois, ainda na cozinha, comentou algo sobre amizades que demoram a se assumir. Não foi uma maldade aberta, foi só aquela invasão disfarçada de brincadeira que certas pessoas fazem sem pensar no quanto machucam. Sorri sem graça. Tentei desconversar, mas o incômodo ficou. Quando entrei no carro e Davi percebeu meu silêncio, perguntou o que tinha acontecido. Eu hesitei, mas contei. Ele ouviu tudo com atenção, sem interromper. Depois ficou quieto por alguns segundos antes de responder. Você quer que a gente vá mais devagar em público? Olhei para ele surpresa. Não porque a pergunta fosse absurda, mas porque ela mostrava mais uma vez o lugar de onde ele me amava. Davi não queria provar nada para ninguém. Queria cuidar de mim. Eu não sei, respondi sincera. Acho que ainda estou aprendendo a viver isso sem achar que o mundo pode estragar. Ele assentiu devagar, mantendo os olhos na estrada. Então a gente protege o que é nosso sem esconder o que sente. Uma coisa não precisa anular a outra. Aquela frase me atravessou. Proteger sem esconder. Era isso. Era exatamente isso que eu precisava aprender. Não me encolher por medo dos outros. Não transformar nosso amor em segredo de novo. Mas também não entregar o que era íntimo à superficialidade de quem não entenderia. Havia sabedoria naquela medida. E mais uma vez,
Davi parecia saber exatamente como me conduzir para fora do medo sem me forçar. Foi nessa fase entre a alegria luminosa e os receios inevitáveis que eu entendi que amar de verdade também é isso. Aceitar que a felicidade mexe com as estruturas, porque ela nos torna vulneráveis à perda, ao julgamento, à mudança. Mas ainda assim, escolher ficar. E eu já tinha escolhido. Depois daquela conversa no carro, quando Davi me disse que poderíamos proteger o que era nosso sem esconder o que sentíamos, algo dentro de mim começou a mudar de forma definitiva. Não foi de uma vez, como um clarão repentino que resolve tudo. Foi mais bonito do que isso. Foi como o amanhecer, lento, firme, inevitável. Aos poucos fui percebendo que o medo ainda existia, mas já não mandava em mim como antes. E isso acontecia porque, cada vez que eu olhava para Davi, eu encontrava a mesma coisa, verdade. Nos dias seguintes, eu passei a observar mais atentamente a forma como ele me amava. Não eram apenas os beijos, não era apenas a intensidade bonita da nossa nova intimidade, era o conjunto, o jeito como ele diminuía o volume da voz quando percebia que eu estava cansada, a forma como sempre andava do lado de fora da calçada, num gesto automático de cuidado. O modo como lembrava dos detalhes mais pequenos que eu dizia sem importância, como meu doce preferido, a fase difícil que eu tinha vivido no trabalho 2 anos antes, a música que eu ouvia quando estava triste, o jeito como minhas mãos ficavam frias quando eu estava ansiosa. Davi não me amava só nos grandes momentos. Ele me amava nos detalhes. E é nos detalhes que a gente reconhece o que é para durar. Houve uma sexta-feira perto do fim do mês, em que isso se tornou ainda mais claro para mim. Eu tinha tido um dia difícil. Nada grave, apenas daqueles dias em que o corpo parece pesado, a cabeça não desliga e qualquer esforço emocional parece maior do que deveria. Quando saí do trabalho, já sentia o cansaço me puxando para dentro. Davi me buscou como vinha fazendo em algumas tardes, e bastou um olhar para ele perceber que eu não estava bem. Foi um dia ruim? Perguntou assim que entrei no carro. Assenti, soltando o ar devagar. Um pouco. Ele não me pressionou. Não pediu detalhes de imediato. Só ligou o carro, colocou uma música baixa e dirigiu em silêncio por alguns minutos, me deixando respirar. Depois, em vez de seguir direto para minha casa, entrou numa rua menor e parou diante de uma praça tranquila, cercada por árvores. O céu estava começando a mudar de cor, tingido pelo laranja e pelo rosa do entardecer. Por que parou? Perguntei. Ele sorriu de leve. Porque achei que você não precisava chegar em casa ainda. Achei que talvez precisasse de um intervalo do mundo. Aquela frase me desarmou inteira. Saímos do carro e fomos sentar num banco sob uma árvore antiga. O vento da tarde era leve, e a praça tinha aquele tipo de silêncio bom que consola sem precisar dizer nada. Davi passou o braço pelos meus ombros e me puxou para perto. Apoiei a cabeça nele, como se meu corpo já soubesse exatamente onde descansar quando a vida ficava demais. Ficamos ali por longos minutos sem falar. E foi nesse silêncio simples que eu tive a certeza que mudaria tudo dentro de mim. Porque enquanto descansava no ombro dele, eu entendi com uma clareza quase dolorosa que o amor que eu sempre procurei não era o que me tirava ao chão. Era o que me devolvia para mim mesma. Não era o que vinha cheio de promessas grandiosas e pressa. Era o que sabia permanecer quando eu estava cansada, sensível, vulnerável, sem nenhuma beleza ensaiada. Levantei o rosto e olhei para ele. Davy. Eu acho que passei tempo demais com medo do que a gente podia perder. Minha voz saiu baixa, mas firme. E quase não percebi o tamanho do que a gente podia ganhar. Os olhos dele se prenderam nos meus. Havia uma ternura tão profunda ali que meu peito chegou a doer. E o que você acha que a gente pode ganhar? Perguntou num tom quase íntimo demais para o mundo em volta. Sorri com os olhos marejados. A vida inteira. Davi soltou a respiração como se eu tivesse acabado de tocar em alguma parte muito funda dele. A mão que estava no meu ombro subiu devagar até meu rosto, e o polegar acariciou minha bochecha com aquela delicadeza que sempre me desmanchava. Você sabe que eu queria ouvir isso desde o primeiro momento em que percebi que te amava, ele murmurou. Meu coração bateu forte. Então escuta direito, eu disse, aproximando um pouco mais o rosto do dele. Eu não quero mais viver metade de nada com você. Não quero mais te amar pela metade, te querer pela metade, te esconder atrás do nome da amizade, como se isso diminuísse o que você significa para mim. Eu quero tudo. Quero você por inteiro.
Quero a nossa verdade do jeito que ela é. Os olhos dele brilharam de um jeito que eu nunca vou esquecer. E naquele instante, o homem que sempre teve tanto cuidado comigo pareceu perder por um segundo a capacidade de esconder a própria emoção. Havia felicidade demais ali, alívio demais, amor demais. Ele me beijou, não com urgência, não com descontrole, mas com uma força emocional tão grande que quase me faltou ar. Era um beijo de confirmação, de chegada, de promessa silenciosa. Um beijo que parecia carregar todos os anos em que nos amamos sem dizer, todas as noites de dúvida, todos os medos atravessados, todos os silêncios vencidos. Quando os lábios dele tocaram os meus, eu senti o mundo inteiro se alinhando dentro de mim, como se cada parte da minha história finalmente soubesse para onde estava indo. Nos afastamos devagar, ainda de olhos fechados, respirando a mesma felicidade. Então me deixa te dar uma coisa, ele disse. Franzi a testa sem entender, e Davi tirou algo do bolso da calça. Não era uma joia cara, não era um gesto teatral, era algo muito mais bonito. Uma pequena pulseira de couro trançado, simples e elegante, com um pingente discreto de prata em forma de infinito. Eu comprei há um tempo, ele confessou um pouco sem jeito. Muito antes de tudo isso acontecer. Na verdade, muito antes de eu ter coragem de admitir para mim mesmo que estava apaixonado. Só nunca tive o direito de te dar. A emoção subiu tão rápido que precisei prender a respiração. Davi, eu sei que não é sobre o objeto, ele continuou. Nunca foi. É sobre o que eu quero que você lembre toda vez que olhar para isso. Que eu estou aqui, que eu escolho você, que não importa se o dia está leve ou pesado, bonito ou confuso, eu continuo aqui. As lágrimas desceram sem que eu tentasse impedi-las. Estendi o pulso, e ele colocou a pulseira com mãos cuidadosas, como se estivesse tocando algo muito precioso. Quando terminou, beijou meu pulso com uma delicadeza tão íntima, tão absurdamente cheia de sentimento, que meu coração quase não coube dentro do peito. Eu o abracei com força. Um abraço inteiro, sem medo, sem reserva, sem nenhuma parte de mim tentando se proteger. Enterrei o rosto no pescoço dele, sentindo o cheiro da pele, o calor, a firmeza dos braços me envolvendo com aquela segurança que sempre foi minha casa. E chorei, não de tristeza, chorei de alívio. Daquele alívio raro que só chega quando a gente finalmente para de fugir da própria felicidade. Eu te amo, falei contra a pele dele com a voz baixa e trêmula. De um jeito que me assusta, mas agora me assusta menos do que a ideia de viver sem isso. Davi apertou o abraço. Então fica, ele respondeu. Fica comigo em tudo o que vier. Levantei o rosto e segurei o olhar dele. A luz do entardecer tocava o rosto dele de um jeito tão bonito que parecia impossível aquilo tudo ser real. Mas era, e pela primeira vez, eu não precisava mais duvidar. Eu fico, disse. Foi ali naquela praça quieta, no meio de um fim de tarde comum que se tornou inesquecível, que nossa história deixou de ser apenas descoberta e virou escolha definitiva. Depois disso, tudo passou a acontecer com uma beleza quase serena. Contamos para as pessoas mais próximas no nosso tempo, do nosso jeito. Houve surpresa, houve brincadeiras, houve aqueles comentários inevitáveis de quem dizia que já sabia. Mas nada disso conseguiu tocar no centro do que era nosso, porque o centro estava forte. Minha mãe chorou quando contei, não de susto, mas de emoção. Disse que sempre teve a impressão de que meu coração ficava diferente quando eu falava de Davi. Clara, claro, comemorou como se tivesse vencido uma aposta antiga com a vida. Minha tia ainda fez algumas piadas, mas até elas perderam importância. Porque quando o amor se torna firme, o barulho de fora diminui. Passamos a viver os dias com uma intimidade cada vez mais bonita. Havia beijos na cozinha enquanto o café passava. Havia domingos preguiçosos no sofá, vendo filmes que quase nunca terminávamos porque acabávamos falando da vida. Havia mãos dadas na praça, risadas durante o mercado, discussões pequenas sobre qual pizza pedir, mensagens no meio do expediente, chamadas de vídeo quando um dos dois sentia saudade antes da noite chegar. E havia também o que mais me comovia, a permanência do cuidado. O amor não apagou a amizade. Pelo contrário, fez tudo florescer junto. Davi continuou sendo o homem que me ouvia de verdade. O homem que percebia quando eu estava em silêncio demais. O homem que me fazia rir no meio do caos. Só que agora havia mais. Agora ele também era o homem que me beijava como se me reconhecesse, que me olhava com a alma inteira,
que me segurava pela cintura no meio da cozinha e fazia o tempo parar com um toque leve, que fazia do desejo um lugar seguro, quente e profundamente emocional. Alguns meses depois, voltamos à casa da minha tia para outro aniversário de família. A mesma varanda, a mesma luz amarela perto do jardim, o mesmo cheiro de noite no interior, mas agora eu já não era a mesma mulher que tinha parado ali, tremendo diante de um sentimento que não sabia como viver. Eu estava mais inteira, mais calma, mais corajosa. Em determinado momento, saímos juntos para a varanda buscando um pouco de silêncio. Davi se encostou na grade branca, me puxou para perto e sorriu daquele jeito torto que sempre bagunçaria tudo em mim, não importava quantos anos passassem. Engraçado, ele disse. Foi aqui que tudo mudou. Balancei a cabeça olhando para ele. Não, foi aqui que a gente parou de fingir. Ele riu baixo e me beijou a testa. Apoiei a cabeça no peito dele, ouvindo o coração que um dia me pareceu distante demais, embora sempre tivesse batido por mim. E naquela varanda onde antes eu só conseguia sentir medo, agora eu sentia paz. Uma paz quente, viva, apaixonada. Porque o amor, quando é verdadeiro, não chega para apagar o que existia antes. Ele chega para revelar o que sempre esteve ali, esperando a coragem certa. E eu finalmente tinha entendido isso. Eu tinha entendido que o grande amor da minha vida não surgiu de repente numa noite de chuva. Ele foi construído em anos de presença, de amizade, de cuidado, de desejo contido, de olhares demorados, de saudades mal nomeadas. A chuva apenas lavou o medo. A varanda apenas abriu a porta. Mas o amor, esse amor imenso, já existia havia tempo demais. Naquela noite, ainda na festa, Davi segurou meu rosto com as duas mãos e me olhou de um jeito que fez o resto do mundo perder cor. Você sabe que eu me apaixonaria por você em qualquer versão da nossa história, não sabe? Sorri com os olhos cheios d'água. E você sabe que eu escolheria me perder em você em todas elas, respondi. Ele me beijou com aquela mesma delicadeza intensa que tinha o poder de me deixar sem defesa. E dessa vez não havia mais medo algum escondido atrás do meu coração. Havia apenas entrega, alegria, a sensação profunda de ter chegado ao lugar certo, depois de anos, sem perceber que o destino sempre teve o rosto dele. No fim da festa, fomos embora de mãos dadas. A cidade dormia tranquila, e as luzes da rua passavam pelo vidro do carro, como pequenos brilhos de um filme antigo. Eu fui olhando para o perfil dele enquanto dirigia, para a mão forte no volante, para a serenidade do rosto, para a beleza quieta daquele homem que tinha sido meu amigo, meu abrigo, meu quase, e, agora, finalmente, meu amor assumido. Davi percebeu que eu o observava e sorriu sem tirar os olhos da estrada. "O que foi?" perguntou. Encostei a cabeça no banco, deixando o coração sorrir primeiro. "Nada", respondi. "Só estou feliz por, no fim, a vida ter sido generosa comigo." Ele procurou minha mão e a beijou antes de entrelaçar os dedos aos meus. E naquele gesto simples eu soube. Soube que havia histórias que nasciam para ferir, outras para ensinar, e algumas muito raras que nasciam para levar a gente de volta para casa. A nossa era uma dessas. E foi assim, entre verdade, coragem, desejo, ternura e permanência, que eu vivi o final mais bonito que o meu coração poderia sonhar. Não um final de despedida, mas um final de começo. Um começo extremamente feliz, apaixonante, envolvente e inteiro. Porque no fim das contas, o amor da minha vida não precisou chegar de longe. Ele só precisou parar de me olhar como amigo e me amar, enfim, à luz do dia. Se essa história mexeu com você de verdade, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes que eu ainda tenho para te contar. E comenta aqui embaixo. Se fosse você, teria feito diferente? Compartilha esta história com alguém que esteja precisando acreditar no amor e recomeçar com coragem.